Olá, meu nome é Matheus e hoje estou aqui para apresentar o artigo com o nome de Linear Programming with Uncertain Data, Some Extensions to Robust Optimization, onde nesse artigo vamos explicar, vamos buscar entender o que é a programação linear, que lida com dados incertos e por que isso se torna um problema para ela, e também entender os métodos que foram abordados pelos autores Craven e Slam, autores do artigo, onde eles vão explicar algumas abordagens que eh, vão servir para lidar com esses problemas. Bom, primeiramente precisamos entender o que é a programação linear. A programação linear é uma técnica muito utilizada na matemática quando a gente quer resolver problemas de otimização, em que a gente busca maximizar ou minimizar uma função linear que seja sujeita a um conjunto de restrições lineares. E na matemática, um dos problemas da programação linear vão envolver problemas de otimização, nos quais a função objetivo e as restrições vão ser todas lineares. Essa ideia da programação linear inspirou muitos dos conceitos centrais dentro da teoria da otimização, tais como a dualidade, a decomposição, a importância da convexidade e suas generalizações. E como exemplo, peguei esse gráfico aqui para mostrar um exemplo clássico da programação linear com duas variáveis, x1 e x2. Aqui nesse gráfico, as linhas coloridas vão representar as restrições do problema, onde essa linha azul vai representar x1 mais x2 é menor ou igual a 150, nessa linha preta, x1 mais 2 vezes x2, que é menor ou igual a 170, e a linha rosa, que vai representar aqui 3 vezes x2 é menor ou igual a 180. Além disso, como todo problema da programação linear, a gente vai ter que x1 vai ser maior ou igual a zero e x2 vai ser também maior ou igual a zero, o que nos mantém no primeiro quadrante deste plano. O espaço que sobra aqui, que é delimitado por essas restrições, vai ser este polígono azul escuro, onde vamos chamar esta região de região viável. E é dentro dessa região viável que é onde vai estar as soluções possíveis dentro do nosso problema. E essas linhas vermelhas tracejadas vão representar a função objetivo, que nós vamos chamar aqui de g. E cada linha dessa vai mostrar um valor possível de g. Como a gente pode ver aqui, g nesse caso aqui vai valer 49.000 e este g aqui vai valer 30.000. Quanto mais à direita para cima a linha da função objetivo puder se mover, maior será o valor de g. Além disso, o ponto em que a última linha da função objetivo, quando toca a região viável, vai ser, que no caso aqui, vai ser a solução ótima do problema. Vai ser a solução ótima do nosso problema. Mas existe um detalhe importante. Se os dados mudarem um pouco, por exemplo, se essa restrição aqui, que é x1 mais 2 vezes x2 é menor ou igual a 170, e se a gente for mudar para 168 ou 172, a linha preta vai se deslocar, então a região viável vai se alterar. E isso pode comprometer o ponto ótimo, no caso a solução ótima. Bom, eu trouxe outro exemplo onde a gente vai poder retratar um problema da programação linear. Então vamos supor que tem um fazendeiro que vai ter um pedaço de terra, onde ele vai chamar de A, vai ser quilômetros quadrados, que é onde essa área vai ser semeada com trigo ou cevada, ou com uma combinação de ambas. Então esse gráfico vai ilustrar bem a ideia do artigo que estamos discutindo com o problema da programação linear, quando pequenas incertezas de dados podem levar a grandes mudanças na solução ótima. E é justamente para lidar com isso que a gente vai entrar nas técnicas de otimização robusta. O fazendeiro vai ter uma quantidade mínima de fertilizante F permitido e de inseticida P permitido, que vão poder ser usados cada um deles sendo necessários em quantidades diferentes por unidade de área para o trigo, que vamos chamar de F1 e P1, e para a cevada vamos chamar de F2 e P2.
seja S1 o preço da venda de trigo e S2 o da cevada, se chamarmos a área plantada com trigo e cevada de X1 e X2, respectivamente, então o número ideal de quilômetros quadrados de plantação com trigo e também de cevada pode ser expresso com o problema de programação linear desta forma. Então, para retratar esse problema de programação linear, a gente vai querer maximizar o lucro. Então, nossa função objetivo, que é onde a gente vai querer maximizar, então maximize, que é onde vai ser S1 vezes X1 mais S2 vezes X2, onde S1 vai ser o preço da venda do trigo, X1 que vai representar a área plantada com trigo, mais S2 que vai ser o preço da venda da cevada e X2 que vai ser a área plantada com a cevada. Como a gente viu aqui na questão, vamos ter uma quantidade limitada de fertilizante, inseticida e também da área total. Então, a gente vai ter que escrever aqui embaixo que essa função objetiva aqui vai estar sujeito aos seguintes limites. Primeiro, onde vai ser o limite da área total, onde vai ser x1 mais x2, que é menor ou igual a A, que é onde a gente chama um pedaço de terra. Além disso, a gente vai ter o limite do fertilizante, onde vai ser F1 vezes x1 mais F2 x2, que vai ser menor ou igual a F. Também a gente vai ter o limite de inseticida utilizado, que vai ser P1 vezes x1 mais P2 vezes x2, que vai ser menor ou igual a P. E também devemos lembrar que a gente não pode semear uma área negativa. Então, x1 deve ser maior ou igual a zero e também x2 deve ser menor ou igual a zero. Este é um exemplo de um problema da programação linear. Porém, na prática, os dados da programação linear, como matriz de coeficientes, vetor de requisitos e até mesmo a função objetivo, nem sempre vão ser exatos. Podem ter erros de medição, estimativas aproximadas e até mesmo mudanças externas. E um pequeno erro no dado pode mudar totalmente a nossa solução, principalmente se o problema for mal condicionado. O que significa ser mal condicionado? É quando pequenas perturbações dentro desses dados vão produzir grandes variações na solução. Uma das consequências desse problema é que o modelo vai perder a confiabilidade para decisões do mundo real. Foi então que os autores trouxeram abordagens dentro da otimização robusta. Então, para lidar exatamente com essas incertezas de dados, a gente vai utilizar a otimização robusta, que ela vai conseguir lidar com dados incertos e podemos buscar soluções mais estáveis. Então, dentro do artigo, os autores fizeram uma revisão de literatura, onde eles citaram três grandes grupos de abordagem desta área. A primeira vai ser a abordagem ingênua, onde ele diz que é, onde a gente vai querer satisfazer todas as versões possíveis dos dados ao mesmo tempo. O problema é que ele, às vezes, é impossível acontecer isso, então tem uma inconsistência. A segunda abordagem dita pelos autores foi o max-min, que é o pior caso, que é quando a gente vai buscar uma solução que funcione, mesmo num cenário mais favorável. E o terceiro, a abordagem que os autores trouxeram para dentro do artigo, foi os métodos de penalidade, onde vamos aceitar pequenas violações nas restrições, mas que vão cobrar um custo por isso. Esses métodos funcionam, porém exigem muito esforço computacional e também muitos cálculos. Agora vamos falar um dos problemas mais críticos da programação linear, que é o mau condicionamento. Então imagine que a gente tem uma matriz A e também um vetor B. A solução ótima vai depender basicamente de algo como o inverso da matriz M vezes B. O detalhe é que essa matriz M, se ela for mal condicionada, pequenas mudanças em B podem gerar grandes variações na solução em X. Então, para a gente poder medir isso, existe então o chamado o número de condição, que é expresso por essa expressão aqui, onde ele vai indicar o quanto a solução é sensível em relação à mudança dos dados.
Então, se o número da condição for pequeno, o sistema é estável, mas se ele for grande, qualquer pequena alteração nos dados pode fazer a solução mudar drasticamente. E aqui é onde está o perigo. Na prática, isso significa que a solução computacional ela pode estar errada, mesmo que esse modelo matemático seja correto. Então, esse é um dos principais motivos para se pensar em métodos mais robustos. Além disso, os autores do artigo apresentaram duas formulações principais. A primeira é a LP1, que é um problema de minimização com restrições de igualdade, que vai ser desse tipo: é, A de Q vezes X, que é igual a B de Q. A segunda é a LP2, que vai tratar um problema de minimização com restrições de desigualdade, onde vai ser do tipo A de Q vezes X, que é menor ou igual a B de Q. Aqui o parâmetro Q, como vocês podem perceber, o parâmetro Q vai representar a incerteza. Isso significa que cada valor diferente de Q vai gerar uma versão diferente do nosso problema. Então a ideia da robustez é justamente essa, é garantir que a solução seja válida para todas as versões possíveis de Q, e não apenas para um cenário específico. Então, quando falamos de restrições de igualdade, uma proposta é utilizar a formulação max-min. Basicamente, então, vamos resolver um problema para cada versão possível dos dados e depois escolhemos uma solução que seja robusta contra o pior cenário. O problema é que essa função resultante nem sempre vai ser côncava, o que dificulta bastante o cálculo da solução. Então, para a gente contornar isso, os autores sugerem métodos de penalização, que vão permitir a solução de forma mais simples, mesmo que não seja perfeita. Já no caso das desigualdades, a situação é um pouco mais prática. Se os coeficientes de a e b forem funções lineares do parâmetro q, não é preciso testar todas as infinitas possibilidades de q. Basta verificar os vértices do conjunto de incerteza U. Isso reduz muito o esforço computacional e ainda garante que a solução encontrada continue sendo robusta. Muitas vezes não existe um vetor X que vai conseguir satisfazer todas as versões dos nossos dados. Então, a solução proposta é aceitar pequenas violações, mas colocar o custo de penalidade para cada uma delas. Então, a ideia é minimizar algo como essa expressão aqui que a gente tem, onde esse termo aqui vai indicar o erro ou a violação da restrição, e esse termo aqui vai indicar o peso dessa penalidade. Isso deixa o modelo mais realista e flexível e permite também soluções que funcionam bem, mesmo com incertezas. Bom, no artigo também eles mostram que uma restrição incerta pode ser escrita por meio dessa expressão aqui, certo? Onde A barrado e B barrado vão ser valores nominais da matriz e também do vetor de requisitos. E Q e G vão representar também as incertezas ou perturbações. Com algumas manipulações, o artigo mostra que que essa expressão aqui pode ser reinterpretado como essa expressão aqui, certo? Ou seja, as mudanças em A, que é o que complica o modelo, podem ser tratadas como mudanças no vetor B. Isso significa que, em vez de modelar a incerteza diretamente na matriz de coeficientes, o que seria bem mais complicado, podemos reinterpretar essa incerteza como se fosse apenas uma mudança no vetor de requisitos. Essa transformação simplifica o problema e permite a gente aplicar conceitos já conhecidos, como a do preço da sobra, para a gente poder analisar o impacto dessas alterações. Dentro do artigo também vão se definir funções vetoriais para a gente lidar com essas várias versões do nosso problema ao mesmo tempo, que é por meio dessa expressão aqui, certo? Onde z de q vai ser o valor ótimo para o cenário específico q. No artigo também é introduzido medidas para a gente comparar a solução x com todas as versões possíveis. A primeira que é por meio dessa expressão que representa o arrependimento ou regret, que é o que simboliza a diferença na função objetivo, que é essa expressão aqui, certo? E também a gente vai ter também o desvio ou tracking, que é diferenças nas restrições, que é representado por essa expressão aqui, essa operação. E com isso, o modelo robusto vai buscar minimizar uma combinação desses dois, como representa aqui nessa expressão. Então, dependendo da norma escolhida, a gente poderá medir o erro por meio de uma soma dos desvios
ou uma raiz quadrada da soma dos quadrados, ou até mesmo pelo maior desvio. Então, nesse modelo, a ideia é equilibrar duas coisas. Primeiro, é tentar não se afastar muito da melhor solução de cada cenário, que é o que chamamos de arrependimento. E segundo, é tentar não violar demais as restrições de cada versão do problema, que é o que chamamos de rastreamento. Então, para medir esses desvios, a gente poderá utilizar diferentes normas, como essas citadas aqui, e assim a gente consegue soluções que não são perfeitas para um único cenário, mas também funcionam bem em vários ao mesmo tempo. Portanto, o que se conclui no artigo é que a programação linear ela pode ser extremamente sensível a essas incertezas e que já existem métodos robustos, clássicos, porém eles são muito caros do ponto de vista computacional, exige muito cálculo. Porém, o artigo propõe alternativas que são mais simples e eficazes, como o uso de penalizações e transformações nos dados, e que tornam os modelos mais estáveis e também úteis na prática. E que na realidade, praticamente todos os problemas vão ter incertezas. E é aí que a otimização robusta vai se tornar essencial, porque ela vai transformar a teoria matemática em uma ferramenta prática de decisão.